Olá, estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé. E hoje nós temos a alegria, o prazer e ao mesmo tempo a honra de recebermos aqui conosco o psicólogo André Felipe Abelha. O André tem algumas particularidades. Sim. O André, além de militar aí na psicologia, ele é portador do transtorno do espectro autista. Ainda que leve, né, André? O que não impossibilita o André de trabalhar normalmente, de desincumbir-se das suas tarefas diárias normalmente. Agora, o fato é que, de alguma forma... E hoje é dia, né? É dia. Nos diga aí um pouquinho mais a respeito desse dia emblemático aí para os portadores de TEA, aproveitando a sua presença aqui. André, muito bem-vindo ao nosso programa Ciência e Fé. É um prazer enorme para nós te receber aqui. Fale-nos um pouquinho acerca do que se passa com você mesmo e, através disso, nós vamos dar ensejo a outras abordagens aí dentro da psicologia. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Sinto muito honrado em participar aqui com você nesse programa. E atuo na psicologia há 5 anos já. E hoje é o dia do orgulho autista. É um dos dias celebrados aí para lembrar um pouco dessa questão do autismo, que não é uma doença, e nos ajudar na humanização dessas pessoas com autismo, da família e etc. E você sabe a diferença desses colares? Interessante. Eu tenho um colar que é o quebra-cabeça, que é o do autismo mesmo, onde todas as peças se encaixam. E tem o girassol, que também representa o autismo, mas também representa outros problemas como surdez, que eu também sou surdo do lado esquerdo. Então, outras doenças ocultas. Então, um cordão é uma forma de identificar, porque como é uma doença oculta, você não consegue perceber. Então, os cordões ajudam a identificar e a trabalhar, a compreender melhor as pessoas que possuem esses cordões, a humanização também dessas pessoas com autismo, surdez. Agora, essa identificação visual, no meu modo de entender, é fundamental, porque muitas pessoas desconhecem. Eu mesmo, ao olhar esse cordão, não me daria conta que um braço dele se trata de um problema, o outro braço refere-se a outro. E é bem verdade que, na maioria dos casos, o transtorno do espectro autista ele não vem sozinho. Sim. No mais das vezes, ele tem comorbidades, por assim dizer. Não é isso? Sim, no seu caso, então, ele veio acompanhar de surdez, razão pela qual você tem um cordão com ramos diferentes aí de representação. Agora, se fosse um autismo puro e simples, seria os braços do cordão aí o mesmo, né? Isso, André? Sim. A questão da surdez eu adquiria por conta de um problema de muitas alergias e tal. Acabou que eu perdi a audição. Mas eu tive sim a comorbidade que é o TDAH. Sim. TDAH, sim, realmente. Eu tive o diagnóstico na infância de TDAH, que na época não falava muito sobre autismo, mas tive diagnóstico e tal, dificuldades na escola, de aprendizado, de socialização. E acabou que com o tempo a gente foi trabalhando, desenvolvendo, né? E estudando mais sobre o caso. E foi diagnosticado, portanto, também o autismo em 2021, que foi o diagnóstico. Quer dizer, você já era um adulto, já né? era um adulto já. Ou seja, muitas vezes esse diagnóstico se dá na infância, mas não necessariamente. E há que se destacar que esse termo, né? TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E muitas vezes está aí como correlato ao autismo, uma comorbidade. No seu caso foi interessante. Então o quadro abriu primeiramente com TDAH, e num segundo momento foi abarcado aí o espectro do autismo. Não é isso, André? Exatamente. E muda tudo. Quando você tem um diagnóstico correto, muda tudo. Porque você começa a compreender por que você reage de tais formas, por que você reagia de tais formas, consegue entender as suas limitações. E a partir do momento com tratamento, de terapia e medicamentos que eu também realizo, né? Você consegue viver bem, viver tranquilamente, conversar
perto da normalidade, por assim dizer. Ou às vezes até na normalidade, por que não? Né? Tanto é verdade que você trabalha normalmente, tem lá os seus projetos, tem os seus sonhos e tudo mais. Exatamente. E é interessante porque normalmente a pessoa que traz consigo essa marca, ela exibe alguns sintomas ou sinais muito característicos. No seu caso, o que veio à tona para que as pessoas então desconfiassem disso, seus pais, eventualmente familiares, assim por diante? O que mais se manifestava em você, André? O isolamento social. Eu não me socializava muito com as pessoas, especialmente com as da minha idade, as crianças da minha idade. Tive mais facilidade com outras pessoas mais velhas, né? Sensibilidade auditiva, então barulhos muito altos, muito ruídos muito fortes, eu também tinha dificuldade, eu gritava, colocava a mão no ouvido e gritava, saía correndo. A fala também, a comunicação, ela é muito literal, tem dificuldade em entender metáforas e brincadeiras. Para mim, tudo é muito literal, muito sério. Tudo é muito ao pé da letra. Tudo é muito ao pé da letra. E a rotina, ela é muito rígida, dificuldade em lidar com uma rotina, com os imprevistos da rotina. Então, eu tenho uma dificuldade de lidar com eles. Para mim, é tudo o mesmo horário. Qualquer coisa fora disso já me desestabiliza. E esses são os principais. Claro que tem outros, né? Ansiedade. Ansiedade. Esse é um dos temas Você experimentava um grau de ansiedade acima do normal, do seu modo de entender? Porque até certo ponto sabemos que a ansiedade é normal, né? Fisiológica, por assim dizer. Mas há pontos, né? Há limites para ela. Não, com certeza. Só até bom você tocar um ponto da ansiedade, que muita gente pensa que... Muita gente me pergunta como psicólogo como livrar da ansiedade. E não é bem assim, né? A ansiedade, ela funciona como uma válvula de escape, porque ela prepara o seu corpo para lidar com situações que são desconfortáveis, são perigosas, para proteger, né, você como ser humano. E por isso que ela te prepara fisiologicamente para fugir ou para lutar, enfrentar o problema. Sensação de fuga ou luta? Isso, sensação de fuga ou luta. Só que aí, às vezes, exagera, né? É como uma alarme de incêndio que estoura sem necessariamente ter um fogo ali. Alarmes falsos, né? Sim. Então, aí sim, de fato, tenho algo exagerado que começa a surgir os transtornos. Agora, André, olhando para o seu passado e fazendo aí um mapa da sua história antes da doença, digo, do transtorno, porque não é bem uma doença, antes do problema ser descoberto e até o momento que foi descoberto e a partir do momento que se instituiu a terapia, o tratamento devido, você notou uma melhora muito, mas muito substancial ou foi uma melhora razoável, relativa? Conte-nos um pouco acerca do seu horizonte pré e pós-diagnóstico e tratamento da doença, ou digo, do transtorno. Foi uma mudança absurda. Hoje eu converso melhor com as pessoas, comunico melhor com as pessoas ao meu redor, com as pessoas da minha idade. Eu já consigo controlar melhor a ansiedade também, como terapeuta mesmo, né? Eu consigo controlar melhor a ansiedade, eu consigo falar, eu consigo assim, me socializar melhor, né? Que antes eu não me socializava, não me aproximava das pessoas, não conversava, nem nada. Hoje eu consigo sair, eu consigo ficar um tempo com as pessoas, especialmente aquelas que a gente já conhece, gosta. Eu consigo fazer isso, não por muito tempo, porque a nossa questão da bateria social que fala, né? Ela se esgota relativamente rápido. Então, eu fico por um tempo, depois me afasto, depois eu volto. Então, se conhecendo, entendendo os meus limites, eu consigo entender, não, eu vou até aqui, né? Eu consigo ir até ali. Então, facilita demais. Eu entendi também dificuldade de aprendizado, então consigo criar técnicas para poder ler e estudar. No meu caso, seria audiovisual. Só a leitura assim não ajuda muito, então assisto muitos vídeos
isso facilita muito. Então ajudou bastante. Quem me conhece de antes e agora fala, de fato, realmente houve uma mudança substancial. E esse diagnóstico te deu, portanto, há 4 anos, né? Ou seja, em 2021. 2021, 4 anos. E a razão pela qual você se enveredou aí para o lado da psicologia? Para se autoconhecer melhor? O que aconteceu que fez com que você fosse para o curso de psicologia? E quando você se formou, está ainda recém-formado? Como é que é a sua história aí na vida acadêmica? Então, na psicologia, eu escolhi a profissão quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Fiquei pensando nas profissões que eu queria fazer e acabou que surgiu essa com a possibilidade. É o que eu gostava, né? Eu gostava de... Naquela época, eu não sei o que acontecia, mas as pessoas já me procuravam algumas vezes ou para ouvir ou para aconselhar, enfim. Nessa época você ainda não tinha um diagnóstico firmado. Não tinha nada, né? Estava só começando a vida, vamos falar assim, né? Então você vê que é uma coisa de vocação mesmo, né? Sim. E aí fui fazendo a psicologia, fui fazer um curso e terminei no meio da pandemia, em 2020. Comecei a profissão em 2021. Então, quer dizer, o seu diagnóstico se deu depois da sua conclusão do curso de psicologia. Então, exatamente. Você, de alguma forma, também se ajudou, né, nesse diagnóstico. Você pensou, poxa, algumas coisas que os meus gurus estão falando aqui, os meus mestres estão falando, professores, que se encaixam em mim. Peraí, deixa eu me inteirar melhor dessa situação, é ou não é? Sim, tem um pouco disso também, né? E aí foi seguindo, fui trabalhando e me aperfeiçoando, né? Claro, com limitações. O trabalho em si, como autista, o trabalho é desafiador, porque você vai lá estar lidando com o público toda hora, você vai estar sendo exposto a situações estressantes. Para nós é estressante. Então às vezes eu precisava explicar, né? Falei, não, eu tenho essa dificuldade, aí a pessoa compreendia melhor. Tudo faz parte, né? Por isso que essa questão da identificação ajuda muito, porque facilita demais. Agora, essa identificação é pouco usual no Brasil ainda. Ou você, na condição de psicólogo, até de portador, como é que você vê essa identificação por parte das pessoas? Poucos usam, né? Ou não? Ou está ganhando mais acesso, está ganhando mais visibilidade esse tipo de comportamento? Ou seja, do portador do transtorno trazer consigo esse cordão. Eu não vejo muito nas ruas, infelizmente ainda. Mais as crianças que usam, né? Sim, os pais. Mas ainda assim vejo pouco, honestamente. E há que se destacar também que, especialmente aqueles autistas de nível de suporte maior, mais elevado, grau 3, por exemplo, até mesmo olhando para eles, né, é mais fácil de se identificar. O grande problema reside exatamente naqueles cujo grau de autismo é mais leve. Porque esses beiram a normalidade, então convivem ali como se nada estivesse acontecendo. Então, no meu entender, esses cordões são até mais importantes para esse público, né? Haja vista que eles vivem à beira aí da normalidade, se não dentro da normalidade, conforme eu estava a dizer. Até mesmo depois que institui a terapia devida, né? Terapia medicamentosa, terapia comportamental, no caso da psicoterapia, assim por diante, né? Não é verdade, André? Não, com certeza. Ajuda muito. Facilita a identificação e facilita a comunicação, o comportamento, né? A compreensão, né? Que ele não age assim porque ele é assim. Não é algo contra a pessoa, mas é algo dele mesmo, de uma reação exacerbada às vezes para alguns estímulos. Sim, é característica mesmo do transtorno, né? Ajuda muito, facilita demais. Agora, André, já que o nosso programa ele versa sobre ciência e fé, falamos até agora basicamente sobre a ciência, sobre acontecimentos e tal. Agora, onde entra a fé, a religião, em todo esse escopo aí do transtorno do espectro autista, e por que não dizer nas doenças mentais como um todo? A fé, a religiosidade, coisas do gênero. Sim, a fé ela é um componente importante para o tratamento da psicologia em todos os aspectos mesmo. Ansiedade, depressão, qualquer coisa relacionada à saúde mental, a fé é um componente essencial. E aqui fala de fé no sentido de qualquer, independente da religião, né? A fé, no espectro, e até cientificamente é comprovado realmente a importância da fé,
porque crer que existe um Deus que de fato sabe todas as coisas, que usa a terapia e os medicamentos para nos ajudar na cura, né, dos traumas, das dificuldades, no controle de ansiedade, saber que tem alguém, né, que cuida, né, do futuro. E a fé, ela fortalece nos momentos difíceis. Então, assim, inclusive, é um dos componentes mais importantes que a gente precisa usar, mais até na psicoterapia. Explorar esse lado espiritual dos nossos pacientes, né? E você, na prática, tem constatado esse upgrade aí por parte da fé para alguns pacientes, a melhora, ou seja, realmente olhando para uma situação em que, humanamente falando, a coisa está bem complexa, bem complicada, e aí a pessoa usando a ferramenta da fé, da religiosidade, do lado espiritual, e você vê que ela consegue alavancar aí a sua vida, quer dizer, a sua disposição e assim por diante? Sim, sem sombra de dúvidas. Isso é nítido nas pessoas que eu já atendi, inclusive até de modo particular também, né? Realmente, a fé, ela move a gente a continuar. A fé move a gente a permanecer. A fé move a gente a de fato, superar, né? Se curar das situações difíceis, superá-las, tornar também um testemunho, né? Que história bacana, né? Sim. De superação através da fé. Realmente a fé, ela muda o rumo das pessoas. Impressionante. E você falava de história de superação. E eu gostaria de chamar a atenção do nosso telespectador para um fato digno de nota e de grande apreciação. Estamos aqui com uma pessoa portadora do transtorno do espectro autista, mas nem por isso entregue à sua própria sorte. Muito pelo contrário, uma pessoa que se apegou à sua fé e também que não se deixou levar pelas dificuldades impostas pela vida. Está aqui o André falando, se comunicando, né? Obviamente já relatou a sua dificuldade do passado, relatou os seus dilemas aqui para nós, mas nem por isso se entregou. Está aqui bravamente lutando, se dispondo, aliás, se dispôs a fazer essa entrevista conosco, falando dos seus projetos, do seu trabalho. Aliás, como é que tem sido o seu trabalho? Você trabalha com algumas mentorias, a despeito de toda essa limitação com respeito ao TEA, né, André? Nem por isso você deixou de produzir. Você tem produzido, né? Produzido até de maneira assim bem notória, não é isso? Verdade. Fale-nos aí um pouquinho dos seus projetos, André. Verdade, eu criei junto com uma colega minha uma mentoria psicológica. Essa mentoria, ela serve como um facilitador para que as pessoas consigam entender o que é depressão, o que é ansiedade, aspectos do luto, e não somente para entender, mas também para ajudar familiares e amigos que passam por situações de ansiedade, de luto, de depressão, porque muitas pessoas nem sabem o que é esses transtornos, nem sabem como lidar com esses transtornos, e até financeiramente poucos têm acesso a uma terapia e etc. Então a gente criou essa mentoria onde eu falo de maneira bem didática, simples, um pouco sobre esses transtornos e dou orientações, dicas para facilitar o acesso à informação dessas pessoas, para ajudar de fato familiares e amigos, ou mesmo para se ajudar, né? Mas é claro, isso não substitui a terapia em si, mas é um caminho para ensinar essas pessoas sobre esses transtornos mais falados, né? Hoje em dia, que é a depressão, a ansiedade e o luto. E temos e-books também, que é um material escrito daquilo que eu produzi áudio com as videoaulas, né? E tem dado bons frutos, graças a Deus, tem tido um bom retorno das pessoas que compraram, que adquiriram, que de fato fez uma diferença. Isso é muito importante, né? Usar daquilo que você aprendeu, usar daquilo que você viveu para
servir de apoio para outros, né? No caso seu, especificamente daquilo que de fato você viveu e tem vivido. É isso. O André, realmente foi muito proveitosa a nossa conversa. Claro. Realmente não tenho palavras assim, para expressar o meu encantamento diante de uma pessoa que poderia ter se entregado diante das adversidades, mas está aqui lutando bravamente, fazendo o tratamento devido e sendo aí um diferencial na sociedade, produzindo, né? Ao mesmo tempo tratando dos demais. Enfim, realmente é uma história exemplar a sua. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa uma vez mais. Realmente fomos muito, mas muito encorajados e animados pela sua entrevista. Tudo bem, André? Se você quiser deixar uma palavra final para o nosso telespectador, fique à vontade para fazê-lo. E eu me despeço de você com as palavras aqui finais do André. Eu me despeço de você e te convido a nos reencontrarmos no próximo programa Ciência e Fé. Até lá. André, é com você. Obrigado aí pelo carinho, pela oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes para falar de mais temas, né, sobre a saúde mental. Eu queria falar uma das coisas que eu aprendi ultimamente, que o caminho para cura de transtornos, de traumas, dificuldades, o caminho para cura existem dois, que são, primeiramente, você abrir o seu coração. Você, de fato, procurar pessoas para desabafar ou ter processo terapêutico mesmo, para encontrar, né, um caminho, uma luz no fim do túnel, mas também a comunhão. O segredo para a cura é a comunhão. Inclusive, uma das coisas que a gente usa é rede de apoio. Na terapia a gente usa esse termo, né? Que são lugares, pessoas, coisas que você pode fazer prazerosas para se reencontrar, para de fato não estar curado de traumas e dificuldades da vida, né? Então, se permita, né? Se permita, abra o coração, se permita ser curado. E tenha comunhão, converse, vá a uma igreja, ou então clubes, onde você se achar melhor, para realmente há sim uma luz no fim do túnel, não existem limitações e tudo vai dar certo, Deus permitir. Muito obrigado, viu? Obrigado a você uma vez mais. Amém, obrigado.